Bom dia, amigo. Como é bom recebê-lo aqui no programa logo de manhã, com abertura nova, nova vinheta, nova logomarca e com a expectativa de ser um programa novo também em sua proposta, mas apresentando acima de tudo aquela mesma ênfase, o destaque na palavra de Deus. Nosso grande desejo é dedicar esses instantes à reflexão nas Escrituras Sagradas. Nossa grande expectativa é que de alguma forma isso faça diferença na sua vida, alcance o seu coração. Por isso, começo desejando um bom dia, mas transmitindo aquele abraço especial para os aniversariantes desse primeiro dia do mês de novembro. Que Deus abençoe grandemente o seu viver e a todos convido para juntos meditarmos na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem a nos falar, e eu acredito, certamente, a palavra de Deus pode ser útil para o seu viver. Por isso, eu convido a esses momentos de reflexão e de meditação à luz daquilo que o Senhor tem registrado nas suas Escrituras para o nosso coração. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, eu gostaria de ler com você o versículo 5, que diz o seguinte: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É interessante perceber como nós convivemos com a figura do mediador. Em muitos relacionamentos, a figura do mediador é muito importante. Em alguns casos, a figura do mediador é necessária e indispensável. É assim quando precisamos ter acesso a alguém importante e que normalmente o fazemos através de alguém. Tentamos que alguém nos ajude e possibilite esse acesso. Há momentos nos quais o mediador é alguém que precisa entrar no processo de negociação para que se encontre uma solução a partir de uma visão imparcial de determinada situação. Outras vezes o mediador é convocado para dirimir um conflito, há um dilema entre duas pessoas ou dois grupos e alguém é colocado no meio do processo para tentar equilibrar a relação e possibilitar o encontro de uma solução, de uma alternativa. Muitas vezes há conflitos familiares nos quais a intervenção de um mediador é necessária. Tantas vezes conflitos relacionais requerem a presença de um mediador e tantas vezes a ausência de um mediador acaba redundando em problemas mais graves, no agravamento de crises já estabelecidas. A verdade é que nós convivemos sim com a figura do mediador e com a necessidade dele. No que se refere à nossa relação com Deus, à vida espiritual, esse elemento acaba surgindo como necessário também. De acordo com a Bíblia, nossa relação com Deus foi comprometida por causa do pecado. Então nós temos, em princípio, uma distância entre a nossa experiência, a nossa realidade, a nossa natureza e a natureza divina, pelo fato de sermos materiais, finitos, limitados, e tentarmos nos relacionar com um Deus que é perfeito, absoluto e espírito. Já há, portanto, uma distância inevitável, mas a distância é agravada imensamente por nossas falhas, por nossos pecados. Quando a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, quando a Bíblia diz que as nossas iniquidades encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça, é para deixar claro que Deus não pode conviver com o pecado, com a injustiça, e justamente por isso, nossa relação com Ele se tornou impossível a partir do pecado. Uma grande parede, um grande muro de separação ergueu-se entre nós e Deus, tornando impossível a conciliação. É então que a Bíblia diz que Deus se dispõe a providenciar um mediador. E, na verdade, todos nós acabamos sentindo essa necessidade. Talvez por isso, ao longo da história, diferentes propostas foram apresentadas como alternativa de mediação. Curiosamente, hoje se celebra o Dia de Todos os Santos, e essa talvez seja a imagem mais clara desta necessidade humana de mediação. Entendemos que o acesso direto a Deus seria muito complexo, então poderíamos recorrer a, quem sabe, alguém que esteja mais próximo dele. Há quem ache que alguém que já morreu seria a melhor forma, alguém que já esteja em contato com Deus, mas não qualquer pessoa.
alguém cuja vida tenha sido uma vida ilibada, tenha sido uma vida correta. Então, por que não recorrer a santos? E a imagem dos santos, ao longo da história, se incorporou à experiência religiosa justamente por proporcionar esse conceito de mediação, essa possibilidade de interligação. Por sermos humanos, nós achamos muito mais próximo e muito mais fácil o relacionamento com um ser humano também, ainda que um ser humano que não esteja mais entre nós, e quem sabe esse ser humano, por conta de sua relação com Deus durante sua existência, por conta do acesso a Deus já percebido e por conta de estar na presença de Deus hoje, seria um excelente mediador. E essa ideia de tão lógica e tão razoável acabou ocupando espaço na teologia cristã e principalmente na prática religiosa cristã. E os santos, mesmo que não estejam presentes na teologia teórica, teologia sistemática, sempre estarão presentes em experiências práticas religiosas, na chamada teologia prática. Acontece que esse conceito de mediação através dos santos é absolutamente distante do que a Bíblia fala. A Bíblia jamais apontou nessa direção. Mais que isso, a Bíblia foi muito clara e muito explícita. Desde o início, o projeto divino foi: se o homem se distanciou por causa do pecado, eu enviarei alguém. Este alguém enviado por Deus para proporcionar a restauração de nossa relação com Deus foi Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo é chamado de Emanuel, Deus conosco. O Filho de Deus se fez homem. Nas palavras do evangelista João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que a Bíblia diz que é Jesus que torna possível a nossa relação com Deus. Paulo escreve aos Romanos que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o texto que lemos, o texto de Paulo a Timóteo, em sua primeira carta a Timóteo, apresenta tão claramente esse conceito: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aquele que se fez homem justamente para tornar possível esta mediação. Alguma dúvida? Não há margem para dúvida. Não há margem para dúvida. A tese da mediação dos santos não só não encontra nenhuma base nas Escrituras, como ela vai de encontro àquilo que a Bíblia claramente apresenta. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Por isso, eu convido a ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. O Jesus Cristo que um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através dele, podemos ter acesso ao Pai. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus veio ao mundo para ser o nosso mediador. Muito obrigado porque a vinda de Cristo tornou possível nossa relação contigo. Muito obrigado pela salvação que há em Jesus. E eu te peço que cada pessoa que nos assiste neste instante entenda esta verdade e, por Cristo Jesus, se relacione em paz contigo. Amém.